A fumaça negra da chaminé da fábrica Yokohama subia pesada contra o céu de inverno de 1876, como se carregasse consigo os últimos suspiros de uma era que havia morrido apenas 9 anos antes, entre os portões de ferro que separavam o mundo moderno das memórias feudais. 2 homens estavam prestes a se reencontrar de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Kenji Watanabe ajustava pela 100ª vez o uniforme Yato Marinho de guarda de segurança, suas mãos calejadas, ainda procurando instintivamente pelo cabo da katana, que não carregava mais. A cicatriz que atravessava sua sobrancelha esquerda latejava nas manhãs frias, lembrança permanente de uma batalha travada quando o mundo ainda fazia sentido. Quando a honra se media pelo fio da lâmina e a lealdade ao clã valia mais que a própria vida aos 45 anos. Kenji havia aprendido a dobrar sua espinha orgulhosa diante de supervisores que nunca seguraram uma espada, a aceitar ordens de homens que compravam sua posição com moedas em vez de conquistá-la com sangue. O Japão havia mudado, e ele com ele. Mesmo que cada fibra de seu ser protestasse contra essa nova realidade, onde máquinas valiam mais que tradições milenares do outro lado da cidade. Hiroshi Matsuda caminhava pelas ruas de paralelepípedo, em direção ao mesmo destino, carregando o peso de uma transformação igualmente dolorosa. Esse samurai do clã Jizuji, rival histórico dos Takeda, Hiroshi havia passado os últimos anos vagando de trabalho em trabalho, tentando encontrar propósito em um mundo que não mais reconhecia seu valor. Suas roupas simples e práticas contrastavam com a postura ainda militar que não conseguia abandonar, como se sua coluna vertebral fosse forjada em aço e recusasse-se a curvar. Quando os 2 homens se encontraram na portaria da fábrica, o reconhecimento foi instantâneo e devastador. O tempo pareceu retroceder 15 anos, transportando-os de volta aos campos enlameados de Nagakuchi, onde suas lâminas haviam se cruzado em uma dança mortal que deixou cicatrizes em ambos, uma na sobrancelha de Kenji, outra no pescoço de Hiroshi. Naquele momento, eram inimigos jurados, representantes de clãs que haviam derramado sangue por gerações em nome de ideais que agora pareciam tão distantes quanto as estrelas. Agora, vestindo uniformes idênticos, carregando bastões de madeira em vez de aço, eram apenas 2 homens de Miami-Dade, tentando sobreviver em um país que havia deixado seus sonhos para trás. Os primeiros dias trabalhando juntos foram marcados por um silêncio pesado, carregado de memórias não ditas. Caminhavam lado a lado pelas instalações da fábrica, verificando portões e saídas de emergência. Mas suas mentes vagavam por campos de batalha há muito esquecidos pelo resto do mundo. O som ritmado das máquinas têxteis parecia ecoar o bater de tambores de guerra. E mais de uma vez ambos se pegaram, levando a mão ao lugar onde suas espadas costumavam repousar. A fábrica era um microcosmo do Novo Japão, menos mulheres operando, teares gigantescos com precisão mecânica, homens vestindo roupas ocidentais, supervisores consultando relógios de bolso importados. Era eficiente, lucrativa, moderna. Era também tudo aquilo contra o qual haviam sido ensinados a lutar. Um mundo onde o valor se media em produção por hora, não em virtude, onde a lealdade se comprava com salários, não se conquistava com sacrifício. Foi durante uma dessas rondas silenciosas que descobriram a conexão que mudaria tudo. Kenji mencionou, quase casualmente, que seu filho Akira estava se saindo bem na nova escola ocidental, aprendendo matemática e ciências em vez das artes marciais e filosofia que ele próprio havia dominado. Hiroshi respondeu que seu filho Takeshi também frequentava uma escola moderna e que o garoto chegava em casa todos os dias
falando de um amigo especial com quem compartilhava o lanche e os deveres. A realização veio devagar, como o amanhecer. Primeiro uma suspeita, depois uma certeza crescente que os deixou em estado de choque. Seus filhos, Akira Watanabe e Takeshi Matsuda, não apenas se conheciam, mas eram melhores amigos. Os garotos haviam encontrado na inocência da infância aquilo que seus pais perderam nas amarras da tradição, a capacidade de ver além dos nomes de família, além das antigas rivalidades, além do peso morto do passado. Naquela noite, cada um voltou para casa, carregando o fardo dessa descoberta. Kenji encontrou Akira estudando à luz de uma vela, seus livros de matemática espalhados pela mesa baixa. O menino falava animadamente sobre seu amigo Takeshi, sobre como eram parceiros em todos os projetos escolares, sobre como pretendiam um dia trabalhar juntos, construindo ferrovias que conectariam todo o Japão. Hiroshi chegou em casa para encontrar uma cena similar. Takeshi desenhando mapas imaginários enquanto contava sobre as aventuras que planejava com Akira, sobre como os dois sonhavam em viajar para o Ocidente para aprender sobre as novas tecnologias que estavam transformando o mundo. Ambos, os pais, ficaram em silêncio, observando seus filhos com uma mistura de orgulho e melancolia. Esses meninos representavam algo que eles próprios nunca puderam ser, livres do peso das antigas rivalidades, capazes de construir amizades baseadas em afinidade genuína, em vez de alinhamentos políticos herdados. Os dias seguintes na fábrica foram ainda mais tensos. Kenji e Hiroshi se pegavam observando um ao outro, tentando reconhecer no ex-inamigo o pai amoroso que seus filhos mencionavam indiretamente. Era desconcertante descobrir que o homem que quase os havia matado décadas atrás também perdiam o sono quando seus filhos tossiam. Também sacrificavam suas próprias refeições para garantir que as crianças tivessem o suficiente. A crise veio numa tarde chuvosa de março. Um grupo de operários havia se organizado para protestar contra as condições de trabalho, e a tensão na fábrica havia aumentado consideravelmente. Como guardas, Kenji e Hiroshi tinham ordens claras de manter a ordem, mas ambos simpatizavam secretamente com as demandas dos trabalhadores. Menos afinal, eles próprios eram vítimas da mesma transformação econômica brutal que estava esmagando as classes trabalhadoras. Quando os protestos começaram, violentos e desesperados, os dois ex-samurais se viram trabalhando instintivamente como uma equipe. Seus anos de treinamento militar, sua compreensão tácita dos movimentos um do outro, sua capacidade de antecipar ações, tudo isso ressurgiu como se os 15 anos de separação nunca tivessem existido. Eles protegeram os operários mais vulneráveis, direcionaram a multidão para evitar ferimentos graves e conseguiram manter a ordem sem derramar sangue. Foi nesse momento, no meio do caos, que finalmente se falaram de verdade. Nossos não podem herdar nossos ódios, disse Kenji, sua voz quase perdida no ruído da confusão. Eles já escolheram um caminho diferente, respondeu Hiroshi, bloqueando um golpe destinado a uma operária jovem. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, os dois homens se sentaram juntos e compartilharam uma refeição. Não na fábrica, não como colegas de trabalho forçados à convivência, mas como pais, preocupados com o futuro de seus filhos. Como homens tentando encontrar seu lugar em um mundo que havia mudado, além do reconhecimento, falaram sobre suas esposas mortas, a de Kana de tuberculose, a de Hiroshi no parto, sobre como haviam criado seus filhos sozinhos, sobre os medos que os assombravam nas madrugadas insones. Descobriram que compartilhavam as mesmas preocupações, como preparar seus meninos para um futuro que nem eles mesmos conseguiam imaginar, como honrar suas tradições sem aprisionar a próxima geração no passado. A conversa se estendeu pela noite
regada a saquê barato e pontuada por longos silêncios contemplativos. Lentamente, começaram a ver, um no outro, não o inimigo de outrora, mas o reflexo de suas próprias lutas, de suas próprias perdas, de suas próprias tentativas de adaptar-se a um mundo em transformação. Semanas depois, numa tarde de primavera, quando as cerejeiras começavam a florescer, os dois homens tomaram uma decisão que teria parecido impensável meses antes. Convidaram um ao outro para jantar em suas casas, apresentaram formalmente seus filhos e assistiram com uma mistura de espanto e alegria, enquanto Akira e Takeshi revelavam a profundidade de sua amizade. Os meninos haviam planejado tudo, um pequeno espetáculo onde demonstravam os conhecimentos que haviam adquirido na escola, seguido de uma apresentação de suas artes marciais básicas, aprendidas não como preparação para a guerra, mas como exercício e disciplina. Era uma síntese perfeita do velho e do novo, da tradição e da modernidade, do Japão que estava morrendo e do Japão que estava nascendo naquela noite. Enquanto os meninos dormiam, Kenji e Hiroshi se sentaram no pequeno jardim de pedras da casa do Kenji, contemplando a lua cheia que brilhava através das nuvens esparsas. Talvez, disse Kenji lentamente, nossa verdadeira batalha não tenha sido uma contra o outro, mas contra nossa própria incapacidade de imaginar um futuro diferente. Hiroshi assentiu, sua mão tocando inconscientemente a cicatriz no pescoço. Nossos filhos nos ensinaram algo que nossos mestres nunca puderam, que a verdadeira força não está em perpetuar velhas guerras, mas em ter coragem de fazer as pazes. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas profunda. Kenji e Hiroshi não se tornaram amigos no sentido convencional. O peso de sua história era demasiado grande para isso, mas desenvolveram um respeito mútuo baseado no reconhecimento de suas lutas compartilhadas e, mais importante, um compromisso comum com o bem-estar de seus filhos. Trabalhando lado a lado na fábrica, começaram a ver sua função não apenas como emprego, mas como serviço, protegendo não apenas a propriedade, mas as pessoas que dependiam daquele trabalho para sobreviver. Usaram sua experiência militar para implementar melhores protocolos de segurança, sua compreensão de hierarquia para mediar conflitos entre trabalhadores e supervisores. Akira e Takeshi continuaram a florescer em sua amizade, tornando-se símbolos vivos de um Japão, onde o passado poderia informar o presente sem controlá-lo. Eles estudavam juntos, brincavam juntos e sonhavam juntos com um futuro onde construiriam pontes literais e metafóricas, menos conectando não apenas cidades, mas pessoas. Um ano após seu reencontro, numa manhã crisp de outono, Kenji e Hiroshi estavam fazendo sua ronda matinal quando avistaram seus filhos caminhando juntos para a escola, rindo de alguma piada compartilhada. Os dois homens pararam e os observaram em silêncio. Eles nunca conhecerão o peso que carregamos, disse Hiroshi, sua voz carregada de uma melancolia que não era inteiramente triste. E essa é nossa maior vitória, respondeu Kenji. Naquele momento, ambos compreenderam que sua verdadeira honra não residia em perpetuar as tradições de seus antepassados, mas em ter a sabedoria de saber quando deixar los para trás. O código do samurai falava de lealdade, coragem e sacrifício, e eles haviam encontrado uma forma de honrar esses valores não através da guerra, mas através da paz. Não através da separação, mas através da união. Não através da preservação, mas através da construção do futuro. As lâminas de Kenji e Hiroshi haviam se cruzado uma vez em batalha, deixando cicatrizes que nunca cicatrizariam completamente. Mas agora, suas vidas se cruzavam de uma forma diferente. Não como inimigos destinados
a destruição mútua, mas como homens unidos pelo amor a seus filhos e pela esperança de um mundo melhor. A moral de sua história se escrevia todos os dias nas pequenas escolhas que faziam, no respeito que demonstravam um pelo outro, no exemplo que davam a seus filhos. Haviam aprendido que a verdadeira força não está em nunca dobrar, mas em saber quando curvar-se diante de algo maior que nós mesmos. Que a verdadeira lealdade não é cega obediência ao passado, mas comprometimento inteligente com um futuro, e que a verdadeira honra não se encontra na perpetuação de velhas rivalidades, mas na coragem de forjar novos caminhos, nas palavras que nunca disseram em voz alta, mas que ambos carregavam no coração. Às vezes, a maior vitória é escolher não lutar a guerra que herdamos, mas construir a paz que nossos filhos merecem herdar.